Olá, gente fina, eu sou o professor João Batista. Vamos dar sequência à correção da prova do Enem 2019, a prova amarela. E nesse vídeo a gente vai estar trabalhando a correção da questão 101. Então veja que de cara você pode até querer se assustar. Vamos ver que essa questão ela está muito fácil da gente resolver. A utilização de corantes na indústria de alimentos é bastante difundida e a escolha por corantes naturais vem sendo mais explorada por diversas razões. A seguir são mostradas três estruturas de corantes naturais. A gente tem aqui a bichina, que é o presente no urucum, é o famoso coloral. Beta-caroteno, que é responsável pela coloração da cenoura e da laranja. E o licopeno, que é responsável pela coloração do tomate. Até agora só tem assim informações, mas não tem o comando da questão. E vamos chegar nele agora. E o seguinte: a propriedade comum às estruturas que confere cor a esses compostos é a presença de. E a gente tem aqui esses 5 itens. Lembrando que um é o gabarito, que seria a resposta correta. E os outros 4 são distratores. Gente, eu acho assim muito importante numa correção, além de você saber o porquê do gabarito, você saber sobre os distratores. Porque assim, a possibilidade de cair, né, numa próxima questão, o que é abordado em um distrator é muito grande. Então vamos aqui rever assim um conteúdozinho básico sobre cadeias, que aí vai te ajudar tanto para resolver essa questão como questões aí futuras. Primeiro é a classificação de carbonos, que a gente vai ter aí 4 tipos, vamos chamar assim, de carbonos. Eu quero que você, quando analisar a classificação de carbonos, esqueça de todo e qualquer outro elemento. Você só vai olhar os carbonos. Uma dica: na sua prova, quando precisar classificar carbonos, circule os carbonos, esqueça os demais elementos, porque na classificação de carbonos, como o nome já indica, o que importa é carbono. Então, primário, o carbono só está ligado a um único outro carbono, são esses que estão em vermelhos. Se você analisar, esse carbono está ligado a um único outro carbono. Carbono secundário é quando um átomo de carbono está ligado a outros dois. A gente tem aqui, por exemplo, esse carbono que está ligado a 2 carbonos. Esse aqui também está ligado a 2 carbonos. Não importa o tipo de ligação que ele está fazendo, se é simples, se é dupla, se é tripla. Não importa se a cadeia é linear ou se a cadeia é fechada. O que importa é que se esse átomo de carbono está ligado a 2 outros carbonos, então ele é secundário. Esse de azul ele é terciário, porque está ligado a 3 outros átomos de carbono. Então, 1, 2, 3. Esse aqui também está ligado a 3. 1, 2, 3. E quaternário está ligado a 4 outros átomos de carbono. Então, 1, 2, 3, 4. Então, esses 4 átomos de carbono estão ligados diretamente a esse. Quero chamar atenção para 2 carbonos, o terciário e o quaternário. Que aí vai entrar, quando eu tenho carbonos terciário e quaternário, a gente vai ter uma cadeia ramificada. Certo? O que seria ramificado? Você tem aqui a cadeia principal e dela parte-se ramos. Essas extremidadezinhas aqui que seriam as ramificações. Então a ramificação vai existir aonde? No carbono terciário ou no carbono quaternário. Outra classificação importante é a hibridização. A hibridização, não é a minha intenção aqui mostrar como é que acontece a hibridização, mas só você olhar para a cadeia e identificar quando é que eu tenho carbono sp3. Quando o carbono faz 4 ligações simples. Quando é que é sp2? Quando esse carbono está fazendo uma ligação dupla. Quando é que é sp? Quando ele está fazendo uma ligação tripla. Ou quando esse carbono está fazendo 2 duplas. Seria sp. Se a gente olhar aqui essa estrutura. Aqui, esses carbonos que estão em vermelho aqui, gente. Eles são do tipo sp3. Por quê? Eles estão fazendo todas as ligações simples. Como também esse carbono aqui, ó. Esse e esse. Todos eles são sp3. Porque todos eles só fazem ligações simples. Já esses 2 carbonos aqui, ó, esse azul e esse amarelo, eles são sp2. Porque tem essa ligação dupla. Ou seja, o carbono está fazendo uma única ligação dupla. E esses 2 aqui, esse e esse, são sp. Porque estão fazendo aqui uma ligação tripla. A gente tem aqui ligações cis-trans, mas é mais um caso de isomeria, né? E o que seria esse cis-trans? O cis é quando a gente tem os 2 grupos prioritários do mesmo lado. Como a gente observa aqui, o cloro, né? A gente teria essa molécula aqui. A gente teria esse plano imaginário.
e os dois grupos principais estão de um mesmo lado. Como é que a gente faz para identificar um grupo principal? Quando a gente olha aqui, os elementos estão ligados diretamente, esses carbonos estão fazendo ligações duplas. Quem tem maior massa molar vai ser o grupo principal, tá certo? Então claramente a gente vê que o cloro é muito maior do que o hidrogênio. E os dois estão do mesmo lado, então a gente tem cis. Quando a gente tem locais opostos, a gente teria a configuração trans. O cis nem tanto, mas a nomenclatura trans ela é muito presente no nosso cotidiano, né? Quando fala de gorduras trans. E é justamente isso que a gente vai entrar agora. A gente teria aqui essa estrutura aqui, ó. Observe que essa parte e essas claramente seria a parte principal, seria a maior parte. E aqui dessa ligação dupla aqui, no segundo plano a gente teria quem? Hidrogênio. Então claramente esse grupo aqui é menor do que esse. E por sua vez esse também é menor em relação a esse. Então os dois grupos maiores estão de um mesmo lado. Seria a configuração cis. Aqui a gente tem a trans, porque se a gente passar aqui um plano imaginário aqui, ó. Se a gente passar um plano imaginário aqui, a gente tem o hidrogênio aqui pelo lado de baixo do plano. E esse grupo de carbonos aqui maior para o outro lado, pelo lado de cima. Já se eu pegar aqui o hidrogênio, a gente tem o hidrogênio que é o grupo menor deste lado e o grupo maior pelo lado de baixo do plano. Então, traçando esse plano aqui no meio, aqui, plano imaginário, claramente essa configuração ela é do tipo trans. Qual é a implicação mais direta? É justamente que a configuração trans, você observa que a cadeia se mantém linear, mais linear. Já quando a gente tem aqui a configuração cis, a gente tem a cadeia um pouco mais tortinha, né? Um pouco mais torta. O que nessa estrutura aqui dificulta, por exemplo, se aproximar de outra estrutura similar a ela. Então ficariam grandes espaços vazios. E qual é a consequência direta? As forças de atração entre esta estrutura e outra similar a ela fica mais difícil de acontecer. Então é a interação mais fraca. O que baixa é ponto de fusão, ponto de ebulição. Já nessa segunda aqui, essa interação ela é mais fácil de acontecer, porque é uma cadeia linear. E a interação sendo mais forte, então aumenta, por exemplo, ponto de fusão, ponto de ebulição. Por que o medo é tão grande de gorduras trans? É porque a interação entre moléculas trans ela é mais fácil de acontecer. Se ela é linear, então é mais fácil de outra molécula se aproximar. E facilita o depósito dessas gorduras nos órgãos internos. A conformação cis, né? Observe que a cadeia não é linear, ela tem uma certa torturazinha. Porque nesse caso os dois grupos maiores estão de um mesmo lado. E na conformação trans, a gente tem a cadeia mais linear. E observe que os grupos maiores estão de lado oposto aqui do plano. Ligações conjugadas nada mais é do que quando a gente tem a alternância de ligações simples e ligações duplas. Ó, a gente tem aqui simples, dupla. Dupla, gente, quando a gente tem dois tracinhos. Simples, quando a gente só tem um. Então, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. A partir das ligações conjugadas, a gente vai ter um efeito denominado de ressonância, que é justamente o que essas setas estão indicando. Que esses elétrons aqui, que são chamados de elétrons π, né, na ligação dupla a gente tem uma ligação sigma e a ligação π. Então essa ligação π ela fica em movimento, por isso o nome ressonância. Observe que essa ligação dupla está nessa posição, já nesse composto aqui ela já passa a estar nessa posição. E elas vão ficar aqui girando alternadamente, por isso ressonância. Aqui é o caso mais famoso que é no anel aromático. Mas pode acontecer em moléculas menores, que a gente tem, por exemplo, esse par de elétrons aqui, que vai ficar nesta posição. Por sua vez, essa ligação dupla vai vir para cá. O que vai nos mostrar essa estrutura e que vai facilitar a gente visualizar essas ligações conjugadas. Ó, ligação dupla, simples, dupla. Então tem a alternância aí de ligação simples e dupla. A gente teria também ligações conjugadas. Quando a gente tem moléculas orgânicas grandes como essa, e a gente tem essas ligações conjugadas, alternância de ligação dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, vai dar um efeito bem interessante que a gente consegue perceber visualmente, que é justamente a coloração. Então, esse efeito aqui de ressonância entre essas ligações duplas e simples vai possibilitar, por exemplo, esses compostos ser responsável pela coloração. O tomate, que é vermelhinho lá, a cenoura, a laranja, que é amarela, a coloração do urucum, que é justamente o que a gente vai ver lá na questãozinha. Então esse efeito de ressonância permite que esses objetos, nesse caso a gente tem aí frutas e verduras, ter coloração, graças ao efeito de ressonância. Então voltando aqui para a nossa questãozinha, o que a gente vê aqui logo de cara que todo mundo consegue perceber? É justamente que o que é comum esses compostos? É a alternância de ligações simples e duplas. Todos os três compostos a gente tem
alternância de ligações simples e duplas. E o nosso enunciado fala justamente, né, a propriedade comum às estruturas que conferem a cor a esses compostos é a presença de cadeia conjugada, certo? Então, o que é responsável pela coloração desses compostos é justamente essa possibilidade de ter o efeito de ressonância, ou seja, a mudança de posição dessas ligações duplas. Cadeia ramificada e átomo de carbonos terciários, o que acaba caindo no item B seria praticamente a mesma coisa. Elas não são responsáveis pela coloração, vai estar mais responsável, por exemplo, do ponto de fusão e de ebulição desses compostos. O item D, ligações duplas de configuração cis. Observe que essas cadeias elas são lineares e cadeias mais lineares, a conformação, né, ou a configuração é configuração trans. A gente vai ter uma cis aonde? Justamente aqui nessa posição a gente vai ter uma cis, mas todo o restante é configuração trans. E átomo de carbono de hibridização sp3. Se você observar aqui, só o que tem a ligação dupla entre os carbonos. E a gente viu que quando a gente tem uma ligação dupla entre carbonos, a hibridização desses carbonos é sp2 e não sp3. Então, gente fina, se você gostou do comentário desta questão, deixa aí teu gostei. Se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E, mais importante ainda, divulgue essa aula com seus amigos nas suas redes sociais. Estimule também seus coleguinhas a se inscrever no canal para ajudar o canal Indreto a atingir muito mais pessoas. No mais, um forte abraço e até a nossa próxima aula.